E começa um novo dia no Xingu, com as mesmas interrogações. Aonde para não pedir, assim que estava para Anaca. Assim que estava para Anaca. Não vai pegar muito não. Assim que estava para Anaca, Catina. Então, aonde para não pedir, Catina. Assim que estava para Anaca. Assim que estava para Anaca. Em 2006, o jornalista Washington Novaes gravou uma série de TV chamada Xingu, a Terra Ameaçada. Era uma viagem para aldeias xinguanas que ele tinha visitado nos anos 80, quando produziu uma outra série que ficou famosa na época, chamada Xingu, a Terra Mágica. Na viagem de 2006, Washington ficou impressionado com o desmatamento em torno do parque e com outras mudanças na região. Então ele conversou com várias lideranças históricas de Xingu sobre essas transformações. Meu pai falava assim, você vai ver o Jacalo, vai chegar educação, vai mudar tudo. Mas ele está cada ano fazendo um projeto, branco faz um projeto. Para que eu fazer um projeto? Para apertar nossa área, para acabar desmatando nossa área, fazer um projeto grande. Isso, branco é procurar dinheiro para ele mesmo. Eu acho que o único que vai sobrar é o Xingu aqui. Que vai ter tudo, fica verde aqui, mas em volta, tudo, não tem mais mato. Não tem mais peixe, não tem mais. Tudo rasinho, já tá tudo rio. Aquela época, o rio tá cheio, maravilha. Folha que cai, bonito, feliz que pássaro fica lá, animais ficam lá. Hoje não, senhor. Hoje não tem mais. Porque o governo, eu acho que não está olhando para os índios, né? Considera os índios como sempre, como animais, não é nada de dono de coisa, né? Sempre eu choro, tá? Acho que vai acabar. Rio vai morrer. Digo, Urura, que vai ficar bem, eu vou ir Urura, não creio que mais ir como que vou muar, que eu ficar bem, que não tem. Digo, Urura me mari né, Urura ne yaga, me bagulho manhã que já me mari né, menino. Alguns desses líderes, como Atamanho Aurá, Tabatá Cuicuro e Aritana Yawalapiti, já se foram. Outros continuam à frente de seus povos, como Raoni e Afucacá Cuicuro. Essas declarações aparecem no último episódio da série, que trata do futuro do Xingu. E o que chama a atenção é que, 15 anos depois, a visão desses líderes se concretizou. As ameaças que eles enxergaram, na política, na cultura, no meio ambiente, estão muito presentes. No último episódio da nossa série, a gente vai conversar sobre esses desafios com lideranças xinguanas das novas gerações. Sou Yanukulaka Ebisuya, sou atual presidente da Associação Terra Indígena Xingu Atix, sou do povo Caiabi. Meu nome é Maialuco Cometiu Aurati Carramãe, pertenço a 2 povos indígenas, o povo Caiapó e o povo Aurá. Meu nome é Tapi, sou do povo Yawalapiti, moro no Xingu, no estado de Mato Grosso. Eu sou Guilherme Freitas e você está ouvindo Xingu, Terra Marcada. Episódio 5, A Luta. Mesmo com as conquistas da Constituição de 88, os povos xinguanos entraram na década de 90 precisando enfrentar antigos problemas. Mas encontraram uma forma nova de se organizar. Em 95, criaram a Associação Terra Indígena do Xingu, um órgão que passou a representar os 16 povos que vivem no território indígena do Xingu. Na década de 90, havia uma pressão muito forte na área de desmatamento, né? Invasão de pescadores, caçadores, madeireiros, né? No entorno do território indígena do Xingu. Então a TIX, na época, ela foi fundada com objetivos nessa área. Ajudar a FUNAI na fiscalização do território indígena do Xingu, monitoramento, essas coisas, vigilância, né? O atual presidente da ATIX, Yanukulaka Ebisuya, de 42 anos,
conversou com a gente sobre a importância da associação para o Xingu. Ele foi entrevistado pelo Tacumã Coicuro na cidade de Canarana, no Mato Grosso, onde fica a sede da ATIX. E também as lideranças queriam fundar uma associação que eles pudessem, através delas, ter um pouco de autonomia. Autonomia política, econômica, cultural, né? De uns 5 anos para cá, as lideranças do Xingu estão reorganizando politicamente as suas decisões, a sua gestão territorial, né? Então, frutos disso são hoje a construção do protocolo de consulta dos povos indígenas do Xingu. Nós temos hoje o plano de gestão territorial do Xingu. E a ATIX, como é que ela se dá com isso? Ações, planejamentos que envolvem o Xingu inteiro. A ATIX tem reforçado que essas decisões, seja interferência cultural, territorial, econômica, ela busca levar essas informações dentro da governança indígena do Xingu. Pessoas que ocupam essas cadeiras com poder de decisão são os principais caciques do Xingu. A partir da ATIX, vários povos do Xingu criaram suas próprias associações. Esses órgãos viraram incubadoras de jovens líderes, mais habituados a circular nas cidades. Isso tem mudado a relação dos povos xinguanos com o entorno do parque. E pode se refletir em maior participação dos indígenas na política local. A ocupação do homem branco em torno do território indígena do Xingu, ele foi sempre conflituosa, através de invasões de madeireiras, de fazendeiros, né, de caçadores. Lógico, os indígenas nunca ficaram vendo isso parado, eles sempre reagiram também, né? Então você tem várias histórias aí de apreensão de pescadores, de caçadores, madeireiros e assim em diante, né? Então isso gera um conflito com a população não indígena, né? Que estava começando a crescer em volta do Xingu. Então eles acham que o índio só vai lá para poder fazer protesto, prender o fazendeiro, prender pescador, mas a população do entorno, ele não conhece o Xingu. Só que cada vez mais a gente, através das nossas organizações indígenas, nós estamos conversando com as autoridades municipais e mostrando o que é realmente nós somos, né? Parte da população do município deles e que eles têm que ter as suas políticas municipais voltadas para os povos indígenas também. Então a nossa presença foi mostrando para a população local que nós não somos um problema como eles achavam, nós somos sim uma parte de solução para essas questões todas. O rio que o índio precisa, o fazendeiro também precisa. Então, se ninguém cuidar, nem o índio e nem o fazendeiro vai ter a água ou a floresta que precisa também. E uma forma eficiente da gente participar dessas políticas é elegendo nossos vereadores, nossos indígenas, para que participem dessas discussões municipais. A gente tem que se inserir realmente, né? Nas eleições municipais de 2020, houve um número recorde de indígenas eleitos em todo o Brasil. Foram mais de 2.000 candidatos a vereador e prefeito, com 237 eleitos, quase 30% a mais do que em 2016. No entorno do parque, apenas um foi eleito, o vereador Canato Iaualapiti, na cidade de Gaúcha do Norte. Além de aumentar a presença dos indígenas na política local, um dos desafios da ATIX é ajudar a organizar a atividade econômica nas aldeias. O plano é favorecer atividades sustentáveis, para resistir ao assédio de projetos externos que querem explorar a floresta. Ao mesmo tempo que as comunidades necessitam de dinheiro para poder comprar suas coisas básicas, né, de anzol, de enxada, essas coisas, a gente precisa também mostrar o caminho de como é que eles têm que conseguir essas coisas. Aquela ideia antiga do governo dar tudo pra gente está cada vez mais ultrapassado, né? Mas é aí que está o problema. Quando as pessoas querem adquirir essas suas necessidades da cidade, tem um perigo das pessoas fazerem o que quiser para poder conseguir o dinheiro. E aí nós temos esse desafio de dizer, nós temos que ganhar dinheiro através de atividades sustentáveis. Nós temos então a apicultura, que hoje está em expansão. Nós temos algumas aldeias que estão iniciando a produção de pimenta. E nós temos a atividade talvez a mais antiga que tem, que é o comércio de artesanato. Mas também é uma atividade que precisa cada vez mais ser discutida, porque alguns materiais utilizados para confecção de artesanatos também podem não ser sustentáveis, né? Se você fizer bancos e não fazer o manejo da madeira, pode ser que um dia acabe a madeira própria para fazer os bancos, por exemplo. Nós não queremos transformar as nossas comunidades em plantadores de monocultura, de mineradores, nem de madeireiros, né? A gente não podemos esquecer da nossa raiz indígena de viver em harmonia com a natureza.
A Mayalu Tchukarramãe aprendeu sobre harmonia com a natureza desde pequena, com os avós. Eles são personagens daquela primeira série de TV que o Washington Novaes gravou no Xingu, nos anos 80. Um dos avós da Mayalu era o Atamã Waurá, que naquela época estava prestes a substituir o pai como cacique do povo Waurá. Para meu pai, era chefe muito grande, é muito sabido, sabe tudo da vida do índio, do Waurá, como é que ele vive faz tempo. Agora, se meu pai vai alisar assim, vai perder assim, aí acho que da vez que eu vou entrar no lugar dele, né? O outro avô da Mayalu é o Raoni. Eu vi muita vez cidade, o pobre está morrendo fome. O pobre que não tem dinheiro morreu fome. A rua está procurando comida. Eu ri muito. Tá bem? Bebida, cachaça. Ele estava matando outro. Tá bem? Polícia prende. Gente pobre também. Gente ruim, polícia prende também. Eu vi muita vez lá na cidade, São Paulo, Rio, Brasília. Belo Horizonte eu vi também. Então, eu estou muito preocupado com o meu povo. Meu povo também, polícia prender, põe na cadeia. Eu vi também. Então, esse não é a vida do nosso índio. Agora, a vida de você, então eu acho, a polícia pode prender, é branco, não vai prender índio nenhum. Hoje, nós queremos matar mais gente, como eu, Megaron, nós dois estamos segurando o povo nosso aqui no Xingu. Então, ele está querendo mandar a polícia vir para cá. Que polícia vem para fazer o quê? Polícia vem, eu pode matar, eu pode prender ele. Eu pode prender. Porque nós temos terra, a dona da terra. Nós, índio, a dona da terra. Porque o branco está errado. Está querendo acabar a vida de nós. Está querendo acabar mesmo. Megaron, você acha então que não tem jeito do índio viver isolado só lá na cultura dele? Não tem jeito. Não tem jeito porque todo jeito chega ao branco. É garimpeiro, é seringueiro, é caçador, é estrada que ia chegar. Então tinha que fazer contato, porque senão eles morriam, pegavam a doença dos brancos e morriam dentro do mato. Megaron Tchukarramãe, que aparece nessa gravação, é outro grande líder xinguano, ex-diretor do parque, de quem a gente já falou aqui no podcast. A Mayalu é filha do Megaron. Ela faz parte de uma geração que circula mais entre aldeias e cidades. Tem 33 anos e vive no município de Colíder, no norte do Mato Grosso. É formada em geografia e trabalha no Conselho Distrital de Saúde Indígena, que fiscaliza as políticas públicas para a saúde indígena na região. Por conta disso, ela tem participado do combate à pandemia desde o início. Quando surgiu, o primeiro caso no Brasil, o meu povo já ficou em alerta, aqui no território Capodiarina, pela questão deles terem passado já por um surto de gripe, de sarampo na década passada. Eles mesmos se mobilizaram. Como eu trabalho na saúde, a gente tinha que dar suporte, logística para eles entrarem no mato. Foi quando nós começamos a organizar para dar esse suporte. Não só a equipe de saúde, mas a organização indígena, que é o Instituto Raoni. E aqui na cidade tem moradores indígenas que trabalham na saúde indígena, na CASAI, na FUNAI, e foram esses que foram retirados e removidos para o território novamente, para cumprir o isolamento lá. No início da pandemia, nós tivemos muita dificuldade. Nós não tivemos recurso. O recurso que nós trabalhamos foi com o recurso que nós tínhamos, para poder trabalhar o ano. Nós não tivemos um recurso extra para combater o Covid. O que a CESAI disponibilizou foi a contratação de mais 4 profissionais de saúde, médico, enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem. Mas a questão
de comprar insumos, de comprar EPIs, de comprar medicamento que precisou muito. Nós tivemos muito apoio das parcerias, por meio do Instituto Raoni. No meio disso tudo, ainda teve que lidar com casos na família. O pai dela, o Megaron, teve Covid, mas se recuperou bem. Já o avô teve um caso mais delicado. Assim que Raoni está internado com o Covid-19 lá em Mato Grosso. Em julho, o líder indígena foi hospitalizado com complicações gastrointestinais e também desidratação. Ele teve alta, mas na sexta-feira ele voltou a ser internado. Exames laboratoriais e de imagem indicaram que é Covid. Os médicos constataram uma inflamação cardíaca e o líder indígena deve passar por novos exames. Depois de uma semana internado, Raoni teve alta em setembro. E passou um tempo na casa da Mayalu, em Colíder, para se recuperar. Ele estava abatido pelas sequelas da Covid, mas também de saudade da esposa, a Bekwika Metuktiri. A Bekwika tinha morrido no final de junho, aos 90 anos. A Mayalu disse que a avó passou mal, mas ficou com receio de ir ao hospital na cidade por causa da Covid. Então ela morreu na aldeia, cercada pelo seu povo. O Raoni e a Bekwika eram casados desde muito jovens. A minha avó, ela foi uma união importante para o povo Mebengocré e os Metuktiri. Essa união do meu avô Raoni com ela trouxe essa paz, porque antes dessa união nós vivíamos em conflito. Depois que ela se casou com meu avô, os Mecranotiri e os Metuktiri selaram a paz entre eles. E essa foi o maior ganho, né? Essa força que deu entre os Mebengocré. Quando ela se foi, ela levou todo o conhecimento tradicional, todo o conhecimento de cerimônia, nomenclatura das novas gerações aí, que infelizmente não foi registrado, né? Em janeiro, já recuperado, Raoni voltou para a aldeia. E esse período convivendo com ele trouxe para Mayalu lembranças de tudo que ela aprendeu quando morava numa aldeia com o outro avô, a Tamanho Aurá. Quando a gente é adolescente, a gente não vê sentido no que os mais velhos falam. O povo Aurá, até quando eu convivi com eles, o meu avô era muito de contar história e nós éramos muito ligados às histórias que eles contavam. Muito dessas histórias envolvia a questão da relação nossa com os animais, da relação nossa com a floresta, de todos os elementos da natureza. E essa foi a lição maior que ele transmitiu para mim, a questão da nossa relação com a natureza. E hoje eu entendo, depois que ele faleceu, eu entendi que nós somos a natureza, porque nós retornamos para ela. E foi o que ele disse, né, para mim antes de falecer. E nos últimos momentos dele, ele, da questão da liderança mesmo, ele falou, né, que eu tinha que seguir essa missão dele, que era para mim estar ao lado do Raoni, que era para mim estar ao lado do meu pai, que precisariam muito do meu apoio. Com o Raoni e o Megaron, a Mayalu aprendeu o sentido da luta dos povos indígenas. Depois me interessei mais. O que era isso? O que era a luta? E comecei a me aproximar mais do trabalho do meu pai, do meu avô Raoni. Passei a entender qual que é o sentido da vida e por que eles lutavam por aquilo. Mesmo que tenha desânimo, mesmo que o povo fala contra, a gente tem que estar firme. Porque se a gente não luta, nossa geração acaba. Pela sobrevivência. E o que eu aprendi muito esses dias que meu avô ficou aqui, 4 meses, foi a questão das mudanças climáticas. Apesar dele não falar esse termo, mudanças climáticas, ele mostrou para mim que realmente nós temos que lutar pelo equilíbrio do clima. Ele coloca, no meu tempo, a chuva era tanto tempo, não era assim. Numa das conversas ele falou, as mulheres vão sofrer, as crianças vão sofrer, e ele sempre falava, o homem branco é muito doido, não pensa nisso. As pessoas falam, ele não sabe o que ele fala, ele está sendo manipulado, e quando eu convivi com ele agora, eu vi que não, que realmente é o conhecimento e a experiência que ele carrega e que mostra isso para ele. Além do seu dom de pajé, né? Naquela série de TV de 84, quando a Mayalu nem tinha nascido ainda, o Raoni e o Megaron disseram, cada um à sua maneira, que se preocupavam com a convivência entre indígenas e não indígenas. Eu não quero escutar nem barulho do avião, eu não quero escutar nem barulho do caminhão, eu não quero escutar nem barulho do trator também.
Eu não quero nada disso aí. Eu quero, como antigamente, que meu pai morava tranquilo, no mato. Esse que eu estou procurando até hoje. O senhor só quer o quê? Machado, panela? Eu quero machado, panela. É médio. Agora, o branco, nós pegou doença do branco, né? Sempre tem malária, tem gripe, tem pneumonia, tem catapora, tem charampo. Então, a gente está querendo remédio do branco. Para curar a doença do branco. Mas o senhor acha que índio tem que continuar vivendo como índio? Pois é, eu acho assim. Eu acho que nós continua como antigamente viver, né? Continua a viver como nossos avós, nosso pai, viver, né? Viver no mato, viver na terra. Eu não sei que minha filha, o meu neto, que ele vai misturar, eu não sei isso aí. Eu estou muito preocupado com isso. Para frente estou pensando também. Mas o senhor acha que não deve misturar? Eu não quero jeito nenhum. Eu acho que o índio tem que aprender as coisas do branco. Se eu conseguir no Xingu, que uma parte do índio estudar e aprender coisas do branco, e uma parte do índio tem que ficar lá, como índio. Se todo mundo pensar igual eu, todo índio pensar igual eu, ele aprende as coisas, mas tem que ser ele, o índio. Quando tem uma festa, vai lá, dança, tudo, e volta a trabalhar como um branco. Quer dizer, aprende as coisas do branco, mas não esquece as do índio. Não pode esquecer do índio, não pode esquecer o costume deles. Eu sei que muitos índios que estão estudando aqui, nunca mais eles vão voltar para a aldeia, nunca mais eles voltam para ser como era índio, né? Então, é bom estudar, mas tem que nunca esquecer do costume. Com a Maialu, eles não precisam se preocupar. Ela leva adiante as lutas que sempre mobilizaram o avô e o pai. Contra o preconceito, as ameaças aos territórios tradicionais e os poderosos que fazem essas ameaças. E outra questão é realmente o racismo, porque cada vez mais nós estamos interagindo nessa sociedade não indígena. Dentro da própria instituição pública, a gente enfrenta essa discriminação, que o indígena parece que é visto não ter capacidade de assimilar ou de entender questões burocráticas, científicas, e nos falta oportunidade para isso, nos falta incentivo para isso. Sempre fala em integração e nesse governo atual ele é mais forte, né? E para essa integração que eles querem, a população indígena não está preparada. A população indígena interage nessa sociedade com seus costumes, com sua tradição e com seu território. A integração que eles querem é tirar nossas terras e colocar nós na cidade para viver como? O documentário de 84 também mostra a troca de guarda na liderança dos Yawalapiti. Um dos entrevistados é o cacique Paru, que participou dos primeiros contatos com os Vilas Boas. Na época, os poucos Yawalapiti sobreviventes estavam dispersos pelo Xingu e foram reunidos pelos irmãos para reconstruir sua aldeia e seu povo. No filme, o Paru explica quem vai ser o seu sucessor. Escuta, Paru, é verdade que você não quer mais ser cacique? Verdade. Por quê? Sabe que por quê? Para mim, muito difícil. Muito difícil. Verdade que eu mesmo, nem que o outro pessoal que fala, sou eu mesmo. Não. Eu já trabalhei muitos anos. Dá muito trabalho ser cacique? Muito trabalho. Você tem 2 filhos, né? Aritana e Pira. Pira tem. Agora, por que é o Aritana que é o cacique e não o Pira? E Pira também depois. Mas primeiro é o mais velho? Primeiro é o mais velho. Nas décadas seguintes, Aritana se firmou como um dos grandes líderes xinguanos. E uma das grandes preocupações dele era que o destino do Xingu fosse decidido pelos indígenas. É o que ele diz nessa entrevista de 2011, quando o Parque do Xingu completou 50 anos. Eu acho que chega do branco já vem falando por índio, né? Só vem o branco, só vem falar branco por índio e tal.
Então, tá na hora o índio mesmo divulgar seus problemas, né? Falar seus problemas. Então, por isso tem que preparar o índio. Daqui no futuro mesmo, quem vem coordenar isso são os índios mesmo aqui no parque, né? O Xingu. Aritana morreu em agosto de 2020, de Covid, aos 71 anos. Quando ficou doente, ele pediu que o filho mais velho, Tapi, assumisse o lugar dele. Da mesma forma como, décadas antes, o Aritana tinha sido indicado pelo pai para ser o cacique. Tapi Yawalapiti tem 44 anos. Ele é formado em Linguística e fez mestrado na Universidade de Brasília sobre a língua Yawalapiti. Ele queria criar um dicionário e uma gramática do idioma, que está ameaçado de extinção. Quando Tapi começou a pesquisa, só restavam na aldeia 3 falantes da língua Yawalapiti. Um deles era o Aritana. Agora, além da sobrevivência do idioma Yawalapiti, Tapi tem outra responsabilidade: o futuro do seu povo. Em janeiro, o Tacumã Cuicuro foi até a aldeia Yawalapiti para conversar sobre isso com o Tapi. Estamos aqui na aldeia Ipate, Cuicuro. Estamos indo para a aldeia de Yawalapiti. A gente vai sair de moto, mais ou menos 2 ou 3 horas para chegar lá. Então vamos lá. A estrada tá ruim, cheio de lama, cheio de água. Mas a gente caiu 2 vezes na estrada. Mas estamos bem, estamos seguindo nossa viagem ainda. Na verdade, agora 2021, a chuva está muito atrasado, porque a gente está no mês de janeiro e quando está assim, a estrada fica tudo cheio, tudo alagado. A gente não consegue passar mais. Tipo, nesse período, aonde estamos passando aqui, não passa mais. Estamos chegando agora e a gente vai pegar barco. Então, o barco não chegou até agora, a gente vai ficar aqui esperando. Chegou. Tudo bom? Atravessar rio, colocando moto dentro do barco. Agora a gente atravessou o rio. Carregamos muito moto, né? Colocado moto dentro do barco. Tiramos. Agora estamos seguindo. Bora lá? Chegamos agora num porto aqui. Porto não. Um rio. Porto Leonardo. A gente vai atravessar novamente o rio de barco ainda. Isso aqui é o posto Leonardo, onde Orlando Vilas Boas ficava, onde teve o primeiro contato com o povo indígena do Xingu, onde eles ficavam, onde eles hospedavam. Aqui era o acampamento deles, onde eles instalaram o posto Leonardo, que eles colocaram a homenagear o irmão deles, que faleceu faz tempo já. Aqui primeiro teve televisão, né? Na verdade, quando eu era criança eu vi realmente, tinha televisão aqui. Estamos chegando agora na aldeia de Yawalapiti. Encontrar com o Tapi aqui. Por Tapi ainda. Legal. Meu pai, Aritana, deixou uma linda história aqui para a população indígena do Xingu. A luta que ele teve durante a demarcação da terra indígena do Xingu. O Orlando Vilas Boas tinha falado para ele que tinha que cuidar da terra indígena do Xingu. Ele era um responsável pela terra indígena do Xingu, porque naquela época ele era um jovem que tinha essa capacidade de entender a política não indígena. Representava todo mundo do Xingu e hoje a terra está aqui viva. E hoje, para mim, essa terra que estamos vivendo é um grande presente que foi dado pelos nossos ancestrais. Então hoje a gente tem que abraçar a causa e a luta dessa terra que eles deixaram para nós. Então essa história que meu pai tinha relatado para mim, dizendo: siga firme, lutando e pela terra e reivindique o seu direito, porque sem reivindicação do direito
vocês podem estar acabando perdendo suas terras. E meu pai, finado meu pai e eu pegamos Covid junto. E eu me recuperei e meu pai continuou com o problema de vírus, agravou a situação dele, né? Ele falava que ele vai se recuperar sim, vai voltar. E me surpreendeu assim, dizendo o seguinte: filho, fica firme em diante dessa luta. Isso eu não consegui entender, mas ele já estava despedindo do povo aqui, né? Muito triste isso, eu nunca vou esquecer do meu pai. Sinto muita falta dele na luta, porque ele foi um exemplo para mim. Ele foi uma das pessoas diplomata. Vou seguir firmemente o que ele me passou, o que me preparou, o que me ensinou, tenho que colocar isso na prática. Antes de ele pegar Covid-19, a gente fez um projeto de arrecadação de recursos, porque a gente está sem remédio aqui, a gente está sem transporte terrestre aqui, não podia assim retirar imediatamente o paciente para fora da aldeia, então ele estava preocupado com esse atendimento. Eu adicionei a organização da Europa, onde busquei recurso para compra de medicamento, compra de máscara, compra de oxigênios, e graças a Deus a gente conseguiu isso junto com ele, antes de ele partir. Tentei salvar a vida do meu pai, paguei hospital particular para ele, busquei salvar a vida dele, mas infelizmente eu não consegui salvar a vida dele. Com o mesmo recurso, não tem como a gente salvar a vida das pessoas. Não vou criticar o distrito, não vou criticar a CESAI, porque eu não dependia. Quem pagava toda a despesa, a Associação de Iaualapiti, e aplicava esse recurso que a gente arrecadou para atender a saúde indígena. E eu fiz tudo possível para tentar salvar a vida do meu pai. Comecei a andar, a sair com meu pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, e onde ele dizia assim: filho, você vai ter que agora me acompanhar para que você conheça como buscar apoio afora do Brasil. O povo vai precisar de você. E você conhecer as autoridades. Mais importante, o que eu aprendi com meu pai, dizer: respeite cada um. Você tem que ouvir as pessoas. Isso que ele deixa aqui dizendo: fica muito atento com esse projeto que está vindo, que vai atingir a população indígena, não somente indígena do Xingu, como a população indígena do Brasil. Principalmente o projeto que vem afetar terras indígenas, arrendamento, mineração em terras indígenas, integralização dos povos indígenas, a ameaça que estamos tendo agora nesse contexto, povos indígenas integralizados com não indígena. Isso me preocupa muito. Quer dizer, o governo está pensando que o índio seja como não indígena. O índio é nação, sua cultura é diferente, a sua organização é diferente, a sua história é diferente, pintura corporal. Então tudo isso não tem como a gente seguir a cultura ocidental, que não bate, não corresponde com a nossa realidade. Não vamos aceitar essa integralização dos povos indígenas, não podemos aceitar. E outro que vem ameaçar os povos indígenas é de invasão do território. A cultura indígena depende da floresta, onde a gente extrai o material de uso, o tecido de enfeite. E temos o direito garantido na Constituição Federal, dizendo que o índio tem direito de usar os recursos que estão no território, que existem no território. Tem que reunir o povo, tem que conscientizar o povo. É um papel da liderança. Se você mal governar o povo, você acaba destruindo o povo. Seguir o que meu pai estava aplicando aqui na comunidade, trazer os Iaualapiti que estão lá na cidade, para a gente ouvir eles, por que estão morando na cidade, por que não estão morando aqui. Porque as crianças que estão na cidade estão perdendo a cultura, não sabem como mais dançar, flechar. Eu quero ver o povo feliz, todo mundo junto aqui, dançando e fazendo esse ritual. Isso é muito legal, que a gente mantém a nossa cultura viva e assim a gente vai fortalecer a nossa união. Quero deixar a minha mensagem aqui ao povo povo indígena. Queremos respeito, não queremos preconceito, discriminação racial, social. Perante a lei, somos cidadãos, temos direitos iguais. As autoridades
tem que assistir a população indígena, tem que respeitar a organização e a cultura protegidas. Quero isso, quero a união de todos. Todo mundo junto, a gente vai ter essa força. Xingu, Terra Marcada é uma produção da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. Concepção, roteiro e apresentação, Guilherme Freitas. Edição e pesquisa, Luísa Silvestrini. Coordenação, Luiz Fernando Viana. Correspondente no Xingu, Kamikiaki Sede e Tacumanco Uicuro. Mixagem e finalização, Cláudio Antônio. Gravação, Felipe de Castro. Identidade visual, Washamani Meinako. Distribuição, Mário Tavares. A trilha sonora é de músicas do disco A Dança dos Sopros, Aerofones Cuicuro do Alto Xingu, gravado em 2006, com produção de Carlos Fausto e coordenação musical de Jacalu Cuicuro. Os filmes do Washington Novaes que a gente citou aqui são O Mundo dos Homens Livres e O Direito de Viver, da série Xingu, A Terra Mágica, de 1984, e O Povo Yawalapiti e o Futuro do Xingu, da série Xingu, A Terra Ameaçada, de 2006. Os trechos são reproduzidos aqui com permissão de Pedro Novaes. E olha, se você tiver a oportunidade de ver essas séries, veja. A declaração do Aritana sobre a importância de os índios falarem pelo Xingu é do filme Xingu, 2020, da Maureen Basiliat, parte da exposição Agora ou Nunca, Devolução, Paisagens Audiovisuais de Maureen Basiliat, realizada pelo IMS. Eu e toda a equipe do podcast queremos agradecer a André Vilas Boas, ao Arquivo Nacional, Associação Indígena Quisede, Associação Indígena Cuicuro do Alto Xingu, Associação Terra Indígena do Xingu, Carlos Augusto da Rocha Freire, Carlos Fausto, Centro de Documentação e Pesquisa do Sistema Globo de Rádio, Coletivo Cuicuro de Cinema, Felipe Martins, Flávio Pinheiro, Hermano Pena, Kelly Moraes, Luciano Klockner, Manuela Carneiro da Cunha, Marcele Torquato, Maria Elizabeth Brea Monteiro, Museu do Índio, Paulo Roberto Pires, Pedro Novaes, Raquel Rezende, Roberta Zanata, Tiago Carvalho, Tayane Kopp e Anamá Cuicuro. Para saber mais sobre o podcast, você pode visitar nossa página na Rádio Batuta, radiobatuta.com.br. E para conhecer os acervos do Instituto Moreira Salles, acesse ims.com.br.